Graça e paz, meus queridos. Bom dia. Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós hoje vamos estar estudando a respeito de um panorama bíblico no livro de Juízes, do livro de Juízes, né? Eu sei que já foi falado aqui algumas vezes, mas é sempre bom a gente ressaltar que quando nós falamos a respeito desse panorama bíblico, e essa proposta de estudar esse panorama no Antigo Testamento, a gente por vez ou outra pode até entrar em algumas histórias específicas, mas essa não é a proposta, esse não é o objetivo. O objetivo é nós descortinarmos assim, todo o pano de fundo do qual os textos, os livros foram escritos, para que quando os irmãos fizerem a leitura desses livros, os irmãos possam entender o que aquela situação, qual era o pano de fundo dentro daquele relato. Então, hoje em especial, quando nós vamos estudar o livro de Juízes e falando de panorama bíblico, nós não temos a pretensão de estudar juiz por juiz, mas de nós podermos entender esse período, nós entendermos quem foram esses juízes, por que esses juízes eles foram levantados, surgiram dentro da história de Israel, do povo de Deus, e aí entendendo essas questões, nós podemos, você vai poder fazer a leitura do livro e aí entender, ter um melhor esclarecimento a respeito do que se trata. Então, hoje em especial, nós vamos estar falando sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes é o 7º livro do Antigo Testamento. Ele vem logo após o livro de Josué. Os Juízes acontecem exatamente depois da morte de Josué. Exatamente por isso ele está colocado na nossa Bíblia depois do livro de Josué. E ele começa no primeiro e no segundo capítulo, ele começa meio que fazendo uma junção do finalzinho do livro de Josué a parte do meio do livro de Josué, e já dando início ao livro de Juízes. É quase que uma junção dos dois livros, né? Ele faz esse link, o autor de Juízes ele faz esse link. O autor é desconhecido, né? O livro não fala, então a gente não vai especular quem é o autor do livro ou quem são os autores, porque também pode ser mais de um, mas é interessante a gente entender isso. O período dos Juízes, ele acontece logo após a morte de Josué. Josué eles entram na Terra Prometida, eles conquistam parte dessa terra, por isso a conquista da Terra Prometida, como está lá em Josué capítulo 13, verso 1, ela não foi total. Israel não entrou, quando ele entrou em Canaã, quando eles entraram na Terra Prometida, eles conquistaram apenas uma parte dessa terra. E ali, depois de ter conquistado essa parte mais importante da terra, eles fazem a divisão das terras, eles fazem um mapeamento das terras, eles mapeiam toda a terra de Canaã, divide esse espaço geográfico, eles dividem pelas 12 tribos de Israel. E aí nós temos aqui mais ou menos um mapa, né? Israel ele está aqui dividido nas suas 12 tribos, quando nesse período do livro de Josué e de Juízes, isso daqui era apenas um projeto, isso daqui era apenas um mapa. Na realidade, isso vem se consolidar somente séculos depois, no reinado de Davi. E Davi conquista exatamente essa área aqui. Mas isso foi mapeado, vocês vão olhar aqui que cada tribo está dividida por cor. E aí, só para efeito de curiosidade, essa tribo que está em vermelho é a tribo de Judá. E logo em cima, um pouquinho da tribo de Judá, em verde, vocês vão ver que é a tribo de Benjamim. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, posteriormente, lá no reinado de Salomão, elas vão se tornar uma única tribo, compondo um único reino, melhor dizendo, compondo aquilo que é chamado de Reino do Sul. As 10 tribos restantes, elas vão fazer parte do Reino do Norte. Então, e é interessante que o Reino do Sul e o Reino do Norte, eles vão estar em constante guerra.
E aí se estabelece aqui no Reino do Sul, na parte de baixo, Judá e Benjamim, eles estabelecem Jerusalém como capital, e lá em cima no Reino do Sul eles vão estabelecer como capital, depois de estabelecer duas capitais, a terceira e definitiva seria Samaria. Por isso é que você vai ver na época de Jesus aquela discordância entre os judeus e os samaritanos. E aí é interessante a gente pensar também, por que judeu? Judeu ele é derivado da palavra Judá. Então, posteriormente, ficou-se designado que judeu era todo aquele que fazia parte do reino de Judá, a saber, Judá e Benjamim, reino do sul. É lógico que isso, com o século, à medida que os séculos vão passando, judeu ele acaba virando uma nomenclatura religiosa. Então, ele passa a ser, judeu é aquele que é adepto ao judaísmo, a uma religião. Tá? Mas isso aí é só para nós entendermos. Então, o período de juízes, ele se dá, o tempo dos juízes, ele se dá dentro desse contexto. Josué morre, o povo entra na terra, faz a conquista parcial da terra prometida, as tribos fazem um mapeamento, se dividem, cada um agora fica responsável por conquistar o seu pedaço de terra. Cada um fica responsável de avançar até que toda a nação, até que todo o território de Canaã ele pudesse ser conquistado. A grande questão é que Josué ele não deixa seguidores, ele não deixa sucessores. Josué ele é um líder, ele acaba se tornando um líder que exerce todo o poderio, todo o governo militar, ele conquista Canaã, mas ele não se preocupa em preparar um sucessor. E quando ele morre, o povo de Israel ele fica sem uma liderança única, sem uma liderança unificada. O povo de Israel ele começa já dividido em tribos, ele começa a ter essa liderança regional. Cada tribo tinha a sua própria liderança, mas não era uma liderança também que conversava entre elas. Não era uma liderança que tinha diálogos entre eles. Então Josué ele peca nesse sentido, porque ele prepara o povo, ele conquista a terra, mas ele não prepara um sucessor para ele. E aí, dentro desse período, o texto vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que o povo começou a se perder. E a gente vai ver isso daí. E aí, de tempo em tempo, era preciso, o Senhor levantava um juiz. Então, quem são os juízes? Quando a gente fala assim, nós vamos estudar o livro de Juízes, aí nós vemos lá os juízes, Gideão, Jefté, Sansão. Quem são esses juízes? À primeira vista, quando a gente pensa em juiz, parece que nós estamos pensando em alguém que vai se sentar e vai julgar todas as questões da nação. Os juízes de Israel, são aqueles que julgam todas as questões da nação. Não é esse o caso desses juízes. Eles são chamados de juízes porque eles vêm aplicar um juízo. Eles vêm trazer um juízo de Deus. Não é um juízo deles, mas é um juízo de Deus. Eles são aqueles que são levantados por Deus para exercer um juízo de Deus, e esse juízo sempre vem contra uma nação opressora. Logo, esses juízes eles acabam se tornando os libertadores de Israel. Eles são considerados como os libertadores. Eles são, por isso que eu coloquei aí, eles são libertadores, são personagens locais, não nacionais, ou seja, quando um juiz se levanta, ele não se levanta para defender as 12 tribos, eles vão se levantar para defender ou uma tribo ou uma região. Então são juízes locais, são juízes que são reconhecidos e são vistos apenas por algumas tribos. E acontece também, já aconteceu também, por exemplo, com Débora e Baraque, de dois juízes serem levantados dentro do mesmo período, um em uma nação, uma tribo ou uma região, e outro em outra, um outro juiz em outra região. E esses juízes eles exerciam autoridade sob orientação divina nas questões militares, civis, tomando decisões legais
quando chamados para fazê-los, tá? Então, entenda que esses juízes, eles não eram os líderes da tribo. Eles eram homens que se levantavam, que eram levantados por Deus para exercer um juízo, trazer um juízo de Deus sobre uma nação opressora, para trazer libertação de Israel. Então, eles não eram líderes tribais. Você quando for ler, você vai ver que um dos líderes tribais era Caleb. Mas porém Caleb não era um juiz. Então esses juízes, eles não eram líderes tribais, eles eram líderes carismáticos, eles não eram eleitos. Vamos eleger um juiz para que ele possa estar exercendo aqui o seu papel. Não, eles não eram eleitos. O texto vai dizer que o Espírito do Senhor vinha e tomava aquele juiz, e ele era levado a executar o juízo de Deus sobre uma nação. E lógico que esse juízo de Deus sobre a nação para a qual esse juiz foi chamado, ele vinha através da guerra, né? Ele era chamado para guerrear, ele era chamado para se levantar, né? Nós vamos ver lá o caso por exemplo, de Jefté, Gideão. Eles eram chamados e eles reuniam uma parte de um exército ou um exército para guerrear, mas eles não eram eleitos, tá? Eram eleitos sim pelo Senhor, mas não eram eleitos pelo povo, não era o povo quem escolhia esses juízes. Então, o Josué, depois que ele morre, o povo fica sem uma liderança, e aí durante esse período que vai abranger aí mais ou menos 350 anos, uma linha que vai dizer que esse período ele pode ser de 200 até 350 anos. Os juízes exerceram o seu juízo, né, o seu mandato, vamos dizer assim, por até 350 anos. E aí nós temos aqui, eu trouxe para vocês aí, a relação dos juízes, daqueles homens e mulheres que foram, e mulher, né, no caso, que foi levantada e levantados para defender Israel, para libertar Israel. O primeiro juiz é Otoniel, Eude, Sangar, Débora. E aí Débora, ela é juíza e profetiza. E aí, só também para efeito de curiosidade, Débora é considerada a primeira primeira profeta do Antigo Testamento. A primeira pessoa que recebe o título de profeta, ou de profetisa, no caso. Por quê? Porque todos aqueles que vieram antes da Débora, eles eram chamados de adivinhadores. Eles eram os adivinhadores. Eles precisavam lançar sorte, eles precisavam ter algum tipo de mecanismo, de ritual, para que eles entendessem, recebessem a vontade de Deus. O profeta, ele não precisa de nada disso. O profeta, ele simplesmente recebe a mensagem de Deus, ele transmite a mensagem de Deus. Então, até Débora, todos aqueles que recebiam esse juízo, essa mensagem de Deus, eles eram chamados de adivinhadores. Por isso que você vai ver que até aqui, lógico, depois também, mas até aqui você vai ver que toda vez que Deus quer falar com o povo, acontece aquilo que a gente chama de uma teofania, ou seja, Deus, ele aparece na figura de um anjo e traz uma mensagem. Ou em alguns casos ele envia realmente um anjo, ou ele aparece na figura de um anjo, como nós vamos ler lá, por exemplo, Jacó, lá no Vale do Jaboque, ele recebe a figura do anjo, peleja com aquele anjo, e depois o próprio texto vai dizer que ele peleja com Deus. Então, até aqui não se pensa no profeta como aquele homem que recebe direto a mensagem de Deus. E Débora é considerada a primeira profeta. A partir daí, ou profetiza, né? A partir daí se muda essa nomenclatura e os profetas, eles começam a ficar em evidência. Então tem Débora, que também exerceu ali junto com Baraque o seu juizado. Gideão, Abimeleque, ele também exerceu junto com Jair o seu juizado. Tolá, Jair, Jefté, Ibsam, Elon, Abdon, Sansão. Aí entra ali Eli, que é profeta, que foi juiz e sacerdote, e Samuel, que foi o último juiz e
o sacerdote que unge Saul como rei de Israel. Então Samuel é considerado o último dos juízes, o último juiz, e ele é considerado, ele exerce o cargo de juiz e também ele é aquele que unge Saul como rei. Então aí tem os períodos, né, tem o significado dos nomes, tem a origem de onde cada um veio, e vem algumas particularidades aí a respeito de uma característica dele. Por exemplo, Jefté era bastardo e proscrito, né? Deixa eu puxar aqui só para você poder ver. Otoniel, primeiro juiz, Eude era canhoto. São detalhes que, quando você for ler o livro de Juízes e quando você for ver o relato de cada um deles, está aí na descrição, na narração onde está, você vai entender que esses detalhes eles fazem alguma diferença, seja os detalhes ali de ser canhoto, de filho ser juíza, ou seja, o significado do seu nome, né? Por exemplo, Otoniel, leão de Deus, Eude, união. Então, tem essa tabela aqui, tem essa tabelinha aí que eu passei para vocês, estou passando para vocês, a respeito desses juízes. E esse período, ele foi um período aonde todo o desenvolvimento de Israel, ele acontecia em ciclos. Ele acontecia de uma forma cíclica, que nós podemos chamar, né? É um período que ele entra numa roda viva, como eu coloquei aqui. O povo desobedecia, aí Deus permitia que uma nação estrangeira oprimisse aquele povo, aí o povo se arrependia, aí Deus levantava um juiz, aquele juiz trazia salvação, e aí quando aquele juiz morria, o povo voltava a desobedecer ao Senhor, aí vinha a opressão, aí o povo se arrependia, aí o Senhor levantava um outro juiz, ou levantava um juiz em outro lugar, dependendo de onde esse povo vinha oprimir, e o juiz trazia salvação, e isso foi se tornando uma roda viva. Isso aconteceu desde o primeiro momento, do primeiro juiz, lá de Otoniel, até o último juiz. Então, o período dos juízes é um período que, vocês vão ver aí, é um período de decadência gradativa de Israel. É um período que Israel ela vai decaindo na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus, a ponto de, no último versículo aí, como está aí, o último versículo do livro de Juízes, no capítulo 21, verso 25, o autor de Juízes ele encerra dizendo assim: não havia, pois, rei em Israel naquela altura, e cada um fazia o que lhe parecia melhor na sua ideia. É a versão NVI. Cada um fazia aquilo que melhor lhe parecia, cada um fazia aquilo que queria. E vocês vão entender que o livro de Juízes ele vai encerrar, logo depois vem o livro de Ruth, e Ruth é continuação da história de Juízes, continuação não, a Ruth ela está inserida dentro do livro do período dos Juízes, apesar de ser um livro à parte, mas ela está dentro do período dos Juízes. Você vai ver lá no primeiro versículo de Ruth, ele vai dizer assim, no período dos juízes, aí começa a relatar a história de Ruth. Então a degradação de Israel, ela começa no primeiro capítulo de Juízes, ela encerra em Juízes, ela continua porque vem Juízes, Ruth, e logo depois vem o livro de Samuel. E o livro de Samuel vai mostrar que essa degradação ela já não é mais uma degradação que se encontra somente no povo, no meio do povo. A degradação de Israel ela alcança os sacerdotes. Por isso que, como eu disse aqui, é um período de decadência na relação de Israel com Deus, que em Juízes essa decadência ela está no meio do povo, mas que ela vai crescendo, essa decadência, ela vai se tornando cada vez mais feroz, a ponto de alcançar os sacerdotes. E aí no livro de Samuel, em 1 Samuel, nós vamos ver lá Eli e
e os seus filhos sendo rejeitados também por Deus, porque estavam fazendo aquilo que era totalmente contrário àquilo que Deus falava, aquilo que Deus exigia do seu povo. Então, entenda Juízes como um período onde esse ciclo de desobediência, opressão, arrependimento e salvação ele acontece de uma forma gradativa. Ela Israel vai só decaindo, a ponto disso chegar nos sacerdotes. E aí, quando chegar lá em Samuel, o contexto lá de Samuel, quando nós formos estudar o panorama bíblico de Samuel, vai poder ser falado um pouco mais a respeito disso. Então essa era a roda viva que Israel estava. Enquanto Israel obedecia ao Senhor, ele prosperava. À medida que ele desobedecia, Deus permitia que viesse uma opressão, e essa opressão ela fazia com que o povo se arrependesse. Aí o Senhor levantava um juiz, esse juiz trazia salvação através das mãos. O Senhor trazia salvação a Israel através das mãos desse juiz, e aí quando esse juiz morria, o povo novamente voltava à desobediência, a desobedecer ao Senhor mais uma vez. Tá? Marcas do livro. O livro de Juízes ele tem algumas marcas que a gente pode identificar. Eu separei aqui pelo menos 3 marcas que fala a história dos juízes, no desenrolar de cada história ou de todas elas, você pode identificar essas marcas. Eu só separei aqui o texto de Gideão, mas existem outros textos. Eu só separei esse texto para a gente poder entender quais são as marcas do livro de Juízes que a gente pode identificar aí, ou algumas das marcas. A primeira marca é que Deus continua sendo o guarda e o grande salvador do seu povo. O livro de Juízes, independente dos altos e baixos que acontecem, independente de toda a prostituição do povo, independente até mesmo dos próprios juízes que muitas vezes começam bem e de repente não acabam tão bem assim. Independente disso, o livro, em toda a história, ele vai ressaltar que Deus é o grande guarda de Israel, que é o guarda de Israel, o grande salvador do seu povo. Por isso aí eu separei o texto de Juízes capítulo 7, verso 2, quando o Senhor fala para Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Então Deus, o livro, o contexto, o panorama, o pano de fundo do livro, ele vai mostrar que Deus ele continua sendo o grande guarda, o guarda e o grande salvador de Israel. Também o livro vai falar que o Deus de Israel é o poderoso Deus. Ele é o Deus poderoso sobre todos os outros deuses, ou sobre os deuses das nações em volta. E aí mais uma vez eu separei o versículo aqui, o mesmo versículo, né, de Senhor falando a Gideão, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Vou ler do começo, né? Você tem gente demais para eu entregar Midian nas tuas mãos. Então, a primeira marca que nós podemos ver, Deus ele continua sendo guarda e grande salvador do seu povo. A segunda marca, o Deus de Israel é o poderoso Deus. E essas marcas do livro de Juízes, essas 3 que nós vamos ver, vimos 2, essas marcas elas não são marcas temporais. Elas não são verdades que aconteceram somente no período de Juízes. Elas são verdades que estão acontecendo hoje, que acontecem hoje e que vão acontecer eternamente, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, e ele será o mesmo. Ele é o imutável Deus. Por isso, quando a gente, deixa eu voltar aqui, quando a gente vê que Deus ele era o guarda e grande salvador do povo de Israel, nós podemos afirmar ele hoje, ele nos guarda, ele é o nosso guarda, ele é o nosso refúgio e ele é o nosso grande salvador. É nele que nós encontramos a nossa salvação. E a segunda marca que o livro de Juízes vai ressaltar e que serve para nós também é que ele é o poderoso Deus. Ele é o Deus todo-poderoso.
podem se levantar principados, podem se levantar fortalezas, podem se levantar forças, mas o nosso Deus, ele está acima de todos, ele é o Todo-Poderoso, ele é o poderoso Deus. E a terceira marca, ela se encontra, eu falei de alguns juízes aqui, mas ela vai mostrar que é Deus quem fortalece e capacita os seus escolhidos para a guerra, e é Deus quem os conduz à vitória, independente de quem eles sejam. Aí quando você for ler a história lá, por exemplo, a história de Gideão, quando ele é chamado para libertar o povo de Israel da nação opressora, Gideão, ele vai dizer assim: eu sou o mais fraco, a minha família é a menor família, e eu sou a menor família e a mais fraca de Manassés, da tribo de Manassés. Como é que eu posso ganhar uma grande batalha? Aí você conhece a história de Gideão. Deus, ele chama Gideão. Gideão, ele estava com medo, estava escondido, estava fazendo um trabalho num lugar que não era propício, porque ele estava com medo, ele se sentia como um menor, mas esse homem foi aquele que Deus escolheu. Da mesma forma, Jefté, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, porque sua mãe era uma prostituta. Ele foi morar numa região, Jefté, ele foi morar numa região, e diz lá em Juízes capítulo 1, no verso 3, vai dizer que Jefté se refugiou em Tobi, e ali se uniu a um bando de vadios e bandidos que o seguiam. Então Jefté era um homem assim, de uma reputação, tinha uma reputação totalmente duvidosa diante das pessoas. Jefté foi rejeitado, mas Deus escolheu, Deus separou Jefté e o levantou como sendo o libertador. E quando é interessante que independente de qualquer coisa, em Gênesis, em Juízes capítulo 11, quando começa a falar da história de Jefté, vai dizer que ele era um guerreiro valente. Ele era valente, independente, e aí o texto vai continuar: sua mãe era uma prostituta, e seus irmãos não queriam o expulsar e disseram: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, porque você é filho de outra mulher. Mas independente da situação, é Deus quem fortalece e capacita o seu escolhido para a guerra. É Ele que te conduz, meu querido, é Ele que te conduz em vitória. Nós somos o povo que não lutamos e não guerreamos pela força do nosso próprio braço. Nós somos o povo que nós guerreamos na força do Senhor. Neemias 8:10 vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós não somos o povo que quando somos recrutados para a guerra, nós não somos aqueles que olhamos para o nosso braço. É por isso que o salmista vai dizer: eu elevo meus olhos para o alto, porque é de lá que me vem o socorro. Porque se nós olharmos para baixo, se nós olharmos para as nossas limitações, para olharmos para dentro da nossa, para nós mesmos, nós não vamos ter condição. Mas nós servimos ao Deus que nos fortalece, que nos conduz em vitória, que nos trata como os seus filhos, e que nos leva à guerra, a guerrear e a vencer, porque é Ele quem vai na nossa frente. Amém? Então são as marcas do livro de Juízes. Porém, como sempre no relacionamento com Deus, Deus estabelece algumas condições para vitória e bênção, né? E dentro desse contexto do livro de Juízes, aquilo que Deus estabelece como condição para que eles pudessem lograr êxito em expandir seu espaço geográfico, em se desenvolver dentro daquela terra, as condições eram confiar em Deus e obedecer a palavra, a sua palavra, obedecer a palavra de Deus. Isso também não muda. Nós vamos ver lá em Deuteronômio 28 que toda aquela descrição de Deus a respeito das bênçãos, e que diz que nós não iríamos correr atrás das bênçãos, mas que as bênçãos nos alcançariam, tudo aquilo estava vinculado a obedecer.
E para Deus isso é muito importante. A grande questão é que dentro dessa ordem de confiar em Deus e obedecer a sua palavra, qual foi a ordem que o Senhor deu a Israel? Israel tinha, depois que entrou na terra prometida, Israel ele tinha que fazer algumas coisas. Uma delas era conquistar mais terras. Eles precisavam avançar e aquilo que eles mapearam, aquilo que nós vimos no começo ali, precisava acontecer, precisava ser real. Eles já haviam entrado apenas num período de Canaã e eles precisavam conquistar o restante da terra. Então, a primeira ordem do Senhor, a primeira condição do Senhor, a primeira ordem que o Senhor dá é: conquistem a terra, avancem. E a segunda é que o Senhor diz assim: olha, vocês não vão se misturar com esses povos. Não criem pactos, não criem alianças com os povos que vocês vão expulsar da terra. É interessante que Deus não tinha nada contra o povo de Canaã. Quando a gente olha assim, parece que a gente está pensando assim: Deus tinha algo muito, uma ira, uma raiva muito grande dos moradores de Canaã. Não, Deus não tinha. Deus tinha contra as práticas dele. O pastor Gilson, na aula passada, falou das práticas ali de Canaã. O que o Senhor estava querendo é que o povo tinha que preservar a sua espiritualidade, a sua santidade, não se misturando. Tanto é que o povo não tinha autorização para fazer saques, para fazer prisioneiros. Então entenda que quando o Senhor manda que eles conquistem a terra, não é algo contra especificamente contra os moradores, mas era contra aquela cultura que existia ali. Israel não poderia se misturar. O grande problema, a grande questão é que Israel ele não faz nenhuma coisa nem outra. Eles não confiam em Deus. E também, além de não confiar em Deus, eles acabam não obedecendo a palavra de Deus. E aí nós vamos ver aí isso daí no capítulo 1 e no capítulo 2. O capítulo 1 e o capítulo 2, eles são exatamente uma prévia daquilo que vai acontecer em todo o livro de Juízes. Quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver que o autor ele não menciona nenhum juiz. A história de cada juiz vai começar a partir do capítulo 3. Porque o capítulo 1 e o capítulo 2, ele acaba sendo uma prévia daquilo que vai acontecer em todo o livro. Então, se você quiser entender, se você quer entender realmente o pano de fundo do livro de Juízes, você precisa entender e saber que o capítulo 1 e, sobretudo, o 2 é a chave para isso. E são nesses dois capítulos que nós vamos trabalhar. E o capítulo 1 ele já vai começar dando uma prévia para a gente a respeito daquilo que vai se desenrolar em todo o livro de Juízes. Porque no capítulo 1, eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí no capítulo 1. O autor ele começa assim, Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra nas suas mãos. Vou repetir o verso 2. O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. E aí ele diz: eu entregarei a terra em suas mãos. Mas olha o que acontece no verso 3. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, de uma outra tribo: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com você para o território que lhe foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Repare o seguinte, no verso 2, o Senhor fala, e Judá deve ir primeiro. E aí o Senhor dá um decreto, eu entregarei as terras nas suas mãos. Deus não manda ele se aliar, Deus não manda ele procurar ajuda, Deus fala assim, vai, e vai com a certeza da vitória. Confie, porque vai ser eu que vou dar a terra nas mãos de vocês. Só que a tribo de Judá
parece que não confiou na palavra. A palavra de Deus parece que não foi suficiente para que eles recebessem para que eles tivessem certeza da vitória. E aí eles começaram a olhar e dizer assim, bom, a gente pode pedir ajuda. Vamos chamar a tribo de Simeão. Parece uma coisa boa, parece que ali no texto, quando nós lemos assim de uma forma despretensiosa, parece uma coisa boa, mas entenda, o que o autor está fazendo ali é relatando um contexto, um pano de fundo, como eu já disse várias vezes aqui, a respeito da história de Israel. E o que esse pano de fundo mostra é que a palavra de Deus não bastava para que Israel avançasse. Eles ainda não haviam confiado, eles ainda não haviam entendido quem era Deus. E é interessante que quando a gente pensa na palavra de Deus, tem um texto de Isaías, no capítulo 55, no verso 11, que é um texto que eu sei que todos vocês conhecem, que diz assim, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Isso é o Senhor falando. A minha palavra, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, mas antes ela cumprirá o desejo, ela fará com que o desejo e o propósito que eu a designei se cumpra. Queridos, quando a gente lê esse texto de Isaías, a gente tem a tendência a filtrar ou a restringir, melhor dizendo, que Deus está falando apenas da palavra dele, da Bíblia. Mas ainda hoje Deus libera palavras a meu respeito e a seu respeito. E essas palavras, elas não voltarão para o Senhor sem antes ela cumprir aquilo, ela cumprir aquilo que o Senhor já liberou. Ainda hoje Deus tem declarado algumas palavras a meu respeito e a seu respeito. E a gente precisa crer. Eu me lembro que algumas palavras do Senhor, quando começou toda essa questão de confinamento, né, de isolamento social, e a gente orava e eu ficava preocupado, e algumas palavras do Senhor foram liberadas ao meu coração. E eu fiquei com o meu coração tão em paz e criei naquelas palavras, e Deus tem sido assim, muito, muito bondoso, Deus tem sido misericordioso, mas, e lógico, eu tenho também feito algumas coisas, mas aquela palavra, aquilo que veio ao meu coração como palavra de Deus a meu respeito, a respeito da minha família, aquilo alcançou o meu coração, alcançou a minha mente, e hoje eu luto, e hoje a minha luta é fazer com que esta palavra ela não morra dentro do meu coração, que ela não morra dentro da minha mente, e que isso aconteça com você também. Sabe que Deus liberou palavras a teu respeito, e essas palavras elas vão se cumprir. Essas palavras elas vão se cumprir. Aliás, essas palavras já se cumpriram no mundo espiritual. Basta que dentro desse tempo cronológico que nós vivemos, que se chegue esse momento, e como nós falamos, esse é o tempo onde Deus tem liberado palavras ao meu coração, mas tem liberado palavras ao teu coração também. Mas a nação de Israel, a tribo de Judá, tendo como a tribo de Judá como exemplo de toda a nação de Israel, não confiou na palavra de Deus. E antes foi buscar ajuda em Simeão. Lograram êxito, mas mostraram ali que o que eles estavam vivendo ainda não estava sendo o relacionamento de confiança que eles precisavam ter com Deus. E ainda no capítulo 1, nós lemos aí alguns versículos, até o versículo 3, se você for ler todo o capítulo 1, você vai ver que também, além de não confiar em Deus, em todo o capítulo 1 até o final, eles desobedeceram à vontade de Deus, desobedeceram aquilo que Deus havia ordenado, que era expulsar e não se aliar, não fazer aliança com aquelas nações. Você vai ver que pouquíssimas
tribos obedeceram, mas de uma forma geral e na sua maioria, elas não obedeceram aquilo que Deus havia ordenado. Então, confiar em Deus e obedecer a sua palavra. O capítulo 1, ele já vai mostrar esse pano de fundo. Todo o livro de Juízes se desenrola dentro desse pano de fundo. Falta de confiança em Deus, falta de obediência à palavra de Deus. E aí, nós chegamos no capítulo 2, e no capítulo 2, ele é a chave mestre para a gente poder realmente entender todo o livro de Juízes. Ele vai revelar para nós toda a questão a respeito do livro de Juízes. Pano de fundo, como eu já falei aqui. Sobretudo, quando você lê, eu podia ler aqui todo o capítulo 2, mas eu peço que você possa fazer isso na sua casa, depois leia todo o capítulo 2, entenda, busque entender todo esse capítulo, mas para a gente realmente não perder aqui aquilo que a gente precisa saber sobre o livro de Juízes, eu queria que você lesse ainda no capítulo 2, que você fosse comigo lá no verso 16. Do verso 16 ao verso 19, parece que o autor pegou e resumiu realmente todo o panorama do livro de Juízes. Então, no verso 16, capítulo 2, verso 16, diz assim: Então o Senhor levantou, depois de toda essa angústia, né? Depois de todo esse momento que Israel vive, o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daquele que os atacava. Mesmo assim, verso 17, mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, e caminhando o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Verso 18. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com esse juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, dos juízes, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, verso 19, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas do seu caminho e o seu caminho obstinado. Lembra que eu falei daquela roda, daquele ciclo de desobediência, opressão, humilhação ou arrependimento e salvação? É exatamente o que diz aqui. E veja que, como eu falei, era uma degradação que ela ia cada vez ficando pior, como diz aqui no verso 19, como nós vemos aqui, que eles, toda vez que um juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados. Então, Deus, esses 3 versículos aqui, ou melhor dizendo, esses versos que nós lemos aqui, eles vão fazer um resumo dessa história dos juízes. Você precisa entender esses versículos para você poder entender todo o contexto de Juízes. E aí, ainda no capítulo 2, lá no verso 1, finalzinho do verso 1, ainda no capítulo 2, finalzinho do verso 1, diz assim, vamos ler todo o verso 1. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com o juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Eu queria lançar aqui para você uma reflexão, uma pergunta. Como nós vimos aqui, o povo de Israel, ele vivia esse ciclo de desobediência e arrependimento, e vivia isso de uma forma cada vez maior, cada vez mais grave. Isso vai chegar até os sacerdotes. Só que Deus aqui no verso 1, finalzinho do verso 1, ele diz aqui: jamais quebrarei a minha aliança com vocês.
E aí uma reflexão que eu queria fazer com vocês é: em que sentido era essa aliança ou esse pacto do Senhor inviolável, já que Israel, ou agora que Israel, havia transgredido os mandamentos da vontade do Senhor? Ou seja, a pergunta é: como é que funciona isso? Como é que funciona essa aliança do Senhor? Como é que Deus ele vai manter uma aliança com alguém que não obedece aos seus mandamentos? Então, isso parece uma coisa simples, mas ao mesmo tempo é algo complexo se você for parar para pensar. Deus tem uma aliança com Israel. Aí Israel vive com o seu povo. Aí esse povo ele vive pecando, vive se prostituindo, vive violando aquela aliança. Mas mesmo assim Deus vai dizer que ele não vai quebrar essa aliança. Veja bem, o que isso quer dizer? As promessas da aliança do Senhor, as promessas que essa aliança vai trazer de vitória, de bênção, elas se mantêm, elas acontecem, ou melhor dizendo, enquanto a outra parte, ou seja, o povo de Israel, ele vive a aliança em obediência. A partir do momento em que o povo deixa de viver a aliança, as bênçãos, as vitórias, tudo aquilo que aquela aliança poderia trazer, fica como se estivesse em stand-by, não acontece. Porém, a aliança continua ali. O Senhor não retira, o Senhor não é aquele Deus que faz uma aliança comigo e com você, e aí porque nós pecamos, ele simplesmente vira as costas e diz assim, olha, não tem mais aliança. Não, a aliança do Senhor se mantém ali. Nós é que precisamos nos enquadrar dentro dessa aliança. Nós é que precisamos estar debaixo dessa aliança ou dentro dessa aliança. O que o Senhor vai falar aqui, que eu jamais quebrarei aliança com vocês, Deus está dizendo o seguinte, olha, enquanto vocês viverem em desobediência, vocês não viverão os benefícios dessa aliança. Mas no momento em que vocês se voltarem para mim, no momento em que vocês forem obedientes e confiarem em mim, podem ter certeza, eu vou estar aqui disposto, eu vou estar aqui pronto para manter as bênçãos desta aliança. Por isso, eu coloquei aqui que a aliança ou o pacto, ele seria renovado com Israel quando Israel cumprisse as suas obrigações pactuais, ou sempre que ele cumprisse as suas obrigações pactuais. Se Israel renunciasse aos deuses, às práticas religiosas dos cananeus, se demolisse os santuários pagãos, se recusasse a entrar em qualquer relação pactual ou matrimonial com eles, então a aliança ou o pacto ele seria restabelecido. Querido, eu preciso te dizer que muitas vezes na nossa caminhada como cristão, talvez eu esteja falando com algumas pessoas aqui que um dia já tiveram uma aliança ou já fizeram uma aliança com o Senhor, mas que no decorrer da sua caminhada sabe que vacilou, sabe que cometeu algumas coisas que quebraram essa aliança. Deixa eu te falar uma coisa, Deus continua no mesmo lugar. Deus ele continua te esperando. Lembra da parábola do filho pródigo? É interessante que o filho saiu de casa. O filho que pediu a sua parte na herança, que rompeu seu elo de intimidade com o pai, o texto diz que vai para uma região muito distante, foi ele quem saiu de casa. O texto vai dizer que o pai permaneceu na casa, esperando a volta do filho. Porque o nosso Deus, quando ele nos chama para uma aliança, ele vai permanecer exatamente no mesmo lugar. E toda vez que nós nos arrependermos, toda vez que nós quisermos nos consertar, nós podemos olhar para o mesmo lugar, porque o nosso Deus ele vai estar ali, pronto a nos receber, pronto a nos chamar, a nos ter novamente junto dele. E é interessante que o texto ele vai dizer no capítulo 1 ainda, olha só, da onde veio o anjo? Quem pode dizer aí? No capítulo 2, verso 1, diz, o anjo subiu de onde? Ele subiu de um lugar chamado Gilgal. O anjo ele saiu de um lugar chamado Gilgal. O que era, ou Gilgal era exatamente o que? Se você for olhar lá em Josué, no capítulo 4 e 5,
você vai ver que o povo de Israel, eles atravessam o Jordão, depois que eles entram em Canaã, eles chegam exatamente nessa cidade, na cidade chamada Gilgal. E ali Deus estabelece um novo pacto, uma nova aliança com ele. Porque o que acontece? Deus olha e diz assim, olha, essa geração que está aqui, que está na Terra Prometida, com exceção de Josué e Caleb, mas essa geração não é a geração que fez aquela aliança comigo há 40 anos atrás. E o texto vai dizer no capítulo 4 de Josué, capítulo 4 e 5, vai dizer que nenhum deles estava circuncidado, ou seja, tinha o sinal da aliança com o Senhor. E aí Deus manda que naquele lugar, em Gilgal, todos eles fossem circuncidados. Gilgal quer dizer exatamente remover. E aí diz, o Senhor vai dizer assim, que naquele lugar o Senhor estava removendo e purificando aqueles homens, e a partir daquele momento eles tinham aliança com o Senhor. E aí Josué tem toda a trajetória do capítulo do livro de Josué, mas aqueles descendentes que foram circuncidados, entraram na Terra Prometida e foram circuncidados, eles foram circuncidados em Gilgal. A aliança do Senhor feita com eles ali em Gilgal. Por isso eu estou dizendo, quando o Senhor ele começa o versículo do capítulo 2 de Juízes agora, diz que o anjo do Senhor saiu de Gilgal. É Deus mostrando, olha, estava exatamente no lugar onde eu travei uma aliança com vocês. E é interessante que o texto ele vai dizer, continua dizendo, olha, Senhor, o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, aqui acontece uma teofania, né? O próprio Deus, ele sai e ele vem de Gilgal, ele vai até Boquim, e aí como é que o anjo diz ao Senhor, diz ao povo de Israel, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com o juramento que daria aos seus antepassados. Ele faz o povo lembrar dos feitos que ele mesmo, que o próprio Deus havia feito, havia mostrado, havia realizado no meio do povo de Israel. Então é interessante, parece que está simplesmente ali por estar, né, a palavra, o anjo desceu de Gilgal, mas o que ele está mostrando, que o contexto do livro está mostrando é que Deus ele permanece no lugar da aliança. A aliança do Senhor ela é inquebrável, porque Deus, na medida que ele estabelece essa aliança, ele permanece ali. E toda vez que a gente precisar, toda vez que nós nos arrependermos, toda vez que nós nos voltarmos ao Senhor, nós vamos saber aonde ele está, porque ele vai estar sempre no mesmo lugar. É interessante, eu trouxe aí uma citação de um homem chamado Philip Elliot, que ele vai falar a respeito de algo que nós vamos ver lá no verso 10, capítulo 2 de Josué, verso 10. Deixa eu ler com você. Depois que um anjo desce e fala com o povo de Israel, deixa eu voltar aqui no texto, fala com o povo de Israel, deixa eu ler o verso 2 primeiro. Vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Por que vocês não me obedeceram? O Senhor pergunta. No verso 3 diz assim, portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim, ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. A partir daqui, do verso 6,
você vai ver que esse texto aqui está exatamente como está lá em Josué capítulo 24. A mesma coisa que aconteceu aqui, lá em Josué, o último capítulo de Josué, por isso que eu falei que é uma junção, ele repete exatamente, aqui está repetindo exatamente o que está lá em Josué capítulo 24, tá? O povo prestou culto ao Senhor, verso 7, durante toda a vida de Josué e seus líderes, que continuavam vivos depois de Josué e tinham visto todos os grandes feitos do Senhor, que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Quinat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. E aí vem o verso 10 que eu queria ler com vocês. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, depois que toda aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, aí nós lemos aí a partir do verso 11, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, traíram o Senhor, adoraram a outros deuses. E aí eu queria chamar a atenção para vocês do verso 10. O verso 10 diz que quando uma geração que conhecia o Senhor morreu, a geração seguinte não conhecia o Senhor. Repare que o mesmo erro que Josué teve de não deixar descendentes, não deixar sucessores para liderar, aquela geração que seguia Josué e que estava com Josué também não preparou a geração seguinte, não ensinou a geração seguinte a respeito de quem é o Senhor. E aí o Philip C. Elliott, ele faz uma declaração que eu queria ler com vocês, que é assim: a experiência religiosa vital da antiga geração não pode ser facilmente comunicada à nova geração. Cada geração precisa encontrar Deus em si mesma. A fé de nossos pais, ela é valiosa, não quando é reverenciada por seus próprios méritos, mas quando ela se torna um estímulo para que cheguemos a uma fé semelhante. O que a gente precisa entender? Que as experiências, e eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, as experiências dos nossos pais, elas têm que servir de estímulos para que nós tenhamos as nossas experiências. O que acontecia aqui com o povo de Israel era justamente isso. O povo de Israel, ele não tinha aquele povo que estava ali agora em Canaã, não conhecia o Senhor, não tinha esperança, não tinha experiência com o Senhor. Tem um autor que ele chama essa geração de geração estéril espiritualmente, uma geração que é espiritualmente estéril. E quando eu li essa expressão, uma geração espiritualmente estéril, eu trouxe para a nossa realidade, para a nossa geração. E aí a pergunta espiritualmente, queridos, espiritualmente, você é frutífero ou você é um estéril espiritualmente? Quantos filhos espirituais você está deixando? Esses filhos conhecem Deus como você conhece. Esses filhos espirituais, que podem ser seus filhos biológicos, que podem ser seus netos, que podem ser seus sobrinhos, que podem ser seus vizinhos, eles conhecem o Senhor como você conhece. Olha a importância. E isso nos faz pensar até a respeito desse tempo que nós estamos vivendo agora. Que nós achamos que colocamos a culpa de tudo ou em Deus ou no diabo. Tudo é Deus castigando ou tudo é o diabo furioso, quando na realidade nós temos a responsabilidade de deixar um legado, de deixar uma geração que conhece Deus. Não vou nem dizer como nós conhecemos, que conhece o Senhor melhor do que nós conhecemos. Nós precisamos ser homens e mulheres que deixam uma geração, que frutificam, que deixam filhos espirituais. Você pode dizer amém aí onde você está, na sua casa? Eles não conheciam Deus, eles não conheciam a obra do Senhor. Então o contexto do livro de Juízes, ele acontece dessa forma. E aí, para a gente concluir, o livro de Juízes, ele não tem uma pretensão de apresentar
um relato histórico, ele não tem um objetivo de apresentar um relato social, cultural, político, não. O livro de Juízes ele vai nos apresentar uma história teológica, ou seja, uma história falando sobre Deus. Quando a gente vê ali, e a gente acaba de... Vamos ler a história de Sansão. Não é a história de Sansão, é a história de Deus usando um homem chamado Sansão. O livro de Juízes é assim. Apesar de ele estar ali dentro dos livros históricos, mas ele é um livro que tem... Toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia é assim, mas a gente precisa observar o livro como um livro falando a respeito de Deus. E a respeito e mostrando o caráter, mostrando a forma de Deus agir. E falando do livro de Juízes em especial, eu também separei aqui 3 pontos que ele vai nos revelar. O primeiro deles é que o livro de Juízes ele vai nos revelar que a obediência a Deus garante bênçãos ao ser humano. Israel era abençoado à medida que obedecia. E era, vamos botar assim, castigado ou oprimido quando se rebelava, quando virava as costas para Deus. O livro de Juízes todas as histórias que vocês vão ler, ele vai trazer essa verdade. Obediência a Deus garante bênção. Tá? O segundo ponto que o livro vai trazer... Epa, fiz errado aqui. Aí. O segundo ponto que o livro vai fazer é que o arrependimento produz misericórdia, a misericórdia divina. Quando a gente vai ler lá no verso 18 do capítulo 2, lembra que eu falei que o capítulo 2 é a chave para todo o livro de Juízes, e que do verso 16 ao verso 19 a gente encontra um resumo. Aí no capítulo 18 ele diz assim: o Senhor, sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Então, toda vez que há arrependimento, esse arrependimento vai produzir uma misericórdia divina. É a graça do Senhor que se renova todos os dias, que está acessível a nós em todo momento. Mas nós precisamos nos arrepender. E aí, quando nós nos arrependemos, Deus tem misericórdia de nós. E o terceiro ponto do livro de Juízes, que ele vai nos revelar a respeito de Deus, é que a graça do Senhor, ela está, como eu falei, ela está à nossa disposição, mas o homem é um ser decadente e que carece dessa graça. Como diz ali no verso 19, quando diz assim: sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam-se e tornavam-se os filhos de Israel piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo e adorando-os, não deixando das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Então, essas são as 3 verdades que a gente precisa guardar do livro de Juízes. São as 3 verdades que o livro, independente da história de quem, seja de qual juiz ela estava citando, de qual juiz ele vai estar descrevendo, o objetivo não é narrar um fato histórico, o objetivo é mostrar que a obediência a Deus garante vitória, garante bênçãos, que a obediência a Deus garante bênção, que o arrependimento produz misericórdia e que nós somos, sem Deus, nós somos decadentes. Não existe um ser humano bom se Deus não estiver no coração, se não houver Deus na vida dele. É lógico que existem pessoas que talvez você conheça e você pode dizer assim: não, ele não é cristão, mas ele é muito bom. Atos que produzem, ele pode produzir bondade, ele pode produzir atos de bondade, mas não existe nenhum ser humano que seja reconhecido como bom. O próprio Jesus vai falar sobre isso, né? Só existe um que é bom. Diante de Deus, se o sangue de Cristo não estiver sobre as nossas vidas, nós não estamos justificados diante de Deus. Pense na bondade que nós falamos aqui, nesse sentido. Bondade é justificação, tá? A bondade
vista por Deus, é o sangue de Cristo sobre nós, e o sangue de Cristo nos lava e nos justifica, ele nos limpa de todo pecado. Tá bom? E aí, para finalizar, eu quero trazer para vocês uma citação de Matthew Henry a respeito do período dos juízes. E ele diz assim, que é uma citação a respeito do período dos juízes, mas que traz uma verdade contemporânea. Diz assim: homens abrigam e toleram seus corruptos apetites e paixões. Em consequência, Deus os deixa justamente livrados à sua sorte, sob o poder de seus pecados, o que será sua ruína. Deus nos disse quão enganoso e desesperadamente perverso é o nosso coração, mas não estamos dispostos a acreditar nisso até que, fazendo-nos ousados pela tentação, descobrimos por triste experiência que isso é verdade, Devemos examinar-nos a nós mesmos e orar sem cessar, para que habite Cristo pela fé em nossos corações, arraigados e cimentados em amor. Declaremos a guerra a todo pecado e prossigamos na santidade todos os nossos dias. Lembrando, queridos, que tudo isso é um panorama para vocês poderem entenderem o livro de Juízes. E, de uma forma geral, o livro de Juízes vai mostrar que não existe sistema, que não existe governo que venha permanecer, que venha frutificar se Deus não estiver no centro desse governo. O livro de Juízes é um período de total desordem, de total confusão. E ele é o período que precede a monarquia. É o período que vai começar, é como se Deus estivesse largando realmente os israelitas no governo deles mesmos, para mostrar que eles não conseguiam governar sozinhos, porque a ideia de Deus não era ter juízes, não era ter nenhum tipo de governo, a não ser o próprio Deus, rei, governador e rei da nação de Israel. Então não existe sistema que possa prevalecer se Deus não for o rei, se o próprio Deus não governar. Que isso aconteça na sua vida, tá? Às vezes a gente pode olhar assim e trazer essa realidade do livro de Juízes somente para um campo fora de nós mesmos. Mas eu quero que você olhe para dentro de você. Eu quero que você veja esse governo e talvez essa confusão, essa mistura e até mesmo essa roda viva que acontece. Eu quero que você veja ela dentro de você. Talvez isso seja algo que aconteça dentro de você. Que a palavra do Senhor, ela nessa manhã, ela possa te abençoar e fazer com que você entenda quem precisa governar a sua vida, quem precisa ser juiz sobre a tua vida, quem precisa ser rei sobre a sua vida. Não é você, não é só a sua sabedoria, não é o seu conhecimento, mas é o Deus Todo-Poderoso que te criou, que te salvou, que te resgatou, que fez uma aliança com você e que está disposto a permanecer nessa aliança enquanto você estiver disposto a buscá-lo, a se voltar para ele e buscá-lo de todo o teu coração. Tá? Que Deus te abençoe nessa manhã. Para encerrar, o pastor Gilson na semana passada jogou o nível da escola bíblica lá para cima, né? Porque o pastor Gilson veio com uma avaliação. E aí, assim, eu não tenho aquela criatividade toda que o pastor Gilson tem, então eu fiz aqui também eu copiei dele essa avaliação. Tá bem facinho, são 4 perguntas, vale 2,5 pontos cada pergunta, tá? Aí você vai ver se você vai acertar ou ou não, e aí você soma aí e depois você posta lá quanto é que você tirou, tá bom? Então eu vou postar aqui algumas perguntas e aí você vai vendo aí quais vocês vão acertar. Vai postando aí nos comentários a tua resposta e anotando aí depois para você fazer a sua contagem, tá bom? A primeira delas é: quem é considerado o último juiz de Israel? A opção A é Gideão, a opção B é Sansão, a opção
C, Samuel. A opção D, nenhuma das respostas acima. Quem é considerado o último juiz de Israel? Vou lá, vou dar um tempinho aí para vocês responderem. 3, 2, 1, 0. Vamos lá? Bom, eu já falei, o último juiz de Israel foi Samuel, né? Samuel, ele é considerado o último juiz e depois é ele quem vai ungir Saul e Davi, Saul como rei de Israel, né? Davi foi o profeta Natan. Então, se você acertou aí, marca aí 2,5 pontos. Se você não acertou, calma que tem mais. Vamos lá, vamos ver a próxima. Quem sucedeu Josué à frente de Israel após a sua morte? Quem sucedeu Josué à frente de Israel, a nação inteira, né, após a sua morte? A, Jefté. B, Moisés. C, Sansão. D, nenhuma das respostas acima. Vamos lá, um tempinho para você pensar, consultar os universitários. 3, 2, 1. Vamos ver qual é a resposta. Epa. Nenhuma das respostas acima. Lembra que eu falei? Josué não preparou sucessores. Josué vacilou nisso daí. Por isso é que veio o período dos juízes, né? Por isso que o povo entrou naquele caos de governo, de direção, né? Então, se você prestou atenção aí, eu falei sobre isso várias vezes, você com certeza acertou e pode marcar mais 2,5 pontos aí, tá bom? Terceira pergunta. Qual outro livro da Bíblia narra os acontecimentos do período dos juízes? Qual o outro livro da Bíblia que narra os acontecimentos do período dos juízes? Letra A, 1 Reis. Se for, você marca aí. B, Esther. C, Ruth. D, Jó. Qual desses 4 livros ele vai narrar acontecimentos que estão dentro daquele período do livro de Juízes? Ou seja, poderia estar dentro do próprio livro de Juízes, né? Vamos lá? 3, 2, 1. Resposta é... Sempre erro aqui. Ruth. Eu falei, né? Nós temos lá Josué, Juízes, Ruth, que é uma continuação, verso 1 de Ruth vai dizer, e depois Samuel, que também é 1 Samuel, que também é uma continuação. E a última pergunta. Qual a juíza que também é considerada uma profetisa? Aliás, ela foi a primeira pessoa no Antigo Testamento, né? A partir dela se começou a usar essa nomenclatura de profeta. Quem foi essa juíza e profetisa? Foi Débora? Foi Esther? Foi Ruth? Foi Sara? Então, veja aí, marque. Vamos lá? 3. Essa tá fácil, né, gente? 3, 2, 1. Quem foi? Opa, suspense. Débora. Falei sobre isso, né? Débora foi a primeira profetisa e juíza no Antigo Testamento. Queridos, se você acertou as 4, parabéns, nota 10. Se você não acertou, mas eu tenho certeza que o nível dessa turma é altíssimo. Então eu tenho certeza que todo mundo aí vai passar para o próximo módulo, todo mundo tirou nota boa. Bom, queridos, eu queria agradecer a você nessa manhã por estar aqui comigo até agora. Eu quero te dizer que para mim é um privilégio poder estar compartilhando com vocês a respeito da palavra de Deus, tá? Que Deus te abençoe, Deus te dê um domingo aí onde você possa experimentar da presença de Deus, das ministrações do Espírito Santo de Deus. Prepare o teu coração para daqui a pouco nós estarmos aí adorando ao Senhor. Às 19 horas nós temos aí o nosso culto, a nossa, ao vivo, né? Feita a live lá da igreja. Nós temos preparado assim, temos buscado trazer para você sempre
aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e Deus tem falado muito nesse tempo, e hoje não vai ser diferente, né? Deus vai estar usando a vida do teu filho, do pastor Gilson, vai estar ministrando ao nosso coração, louvores ao Senhor vão estar sendo entoados. Então eu queria que você pudesse às 19 horas hoje estar junto conosco cultuando ao Senhor, tá? Na semana que vem, na próxima semana, será o culto de aniversário de 55 anos aqui da nossa igreja, tá? Vai ser um culto muito especial, e eu queria que você já estivesse orando por isso e preparando o teu coração para que nesse dia você possa estar celebrando com o Senhor com um motivo a mais para agradecer a Deus pelos 55 anos da Igreja Evangélica Congregacional em Maricá, tá bom? E durante a semana você vai ter aí na segunda, quarta e sexta as lives pastorais, sempre às 10 horas. Pastor Carlos tem trazido palavras assim abençoadoras para o nosso coração. Na terça-feira, às 19 horas, nossa live de oração. Tem lá na descrição aí vai ter o link dos seus pedidos de oração. Você pode colocar ali os seus pedidos de oração. Nós vamos estar orando durante toda a semana, mas na terça-feira também nós vamos estar levando esses pedidos. Na quinta-feira nós temos Cuidando das Emoções com a psicóloga Charlene, está sempre trazendo palavras ou algo para a nossa saúde emocional, né? Ela tem sido uma bênção. E no sábado nós temos Cuidando do Corpo. O nosso presbítero Marcos, nutricionista, tem sido também usado pelo Senhor para, nesse tempo de isolamento, está trazendo dicas e orientações a respeito do cuidado com o nosso corpo, com a nossa alimentação. Aí nós temos aí um encontro com os adolescentes na quarta-feira, às 20 horas, e um encontro com os jovens no sábado, às 20 horas também. Sempre nesses dias e horários, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar no começo, né? Acabamos que nós não oramos, mas nós vamos orar agora e pedir ao Senhor que o Senhor esteja fazendo com que tudo isso que nós recebemos de informação ele frutifique no nosso coração, tá bom? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela vida dos teus filhos que nessa manhã receberam, ó Deus, a tua palavra. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que todo o entendimento necessário para que nós possamos viver a tua palavra, confiar no Senhor e sermos obedientes, que chegue ao nosso coração nessa manhã, através, ó Deus, dessa explanação a respeito do livro de Juízes. Ó Pai, nós não queremos ser encontrados como aquele povo, mas nós queremos ser, ó Deus, encontrados como um povo que serve e que caminha segundo os teus propósitos, segundo a tua vontade. Abençoa-nos, ó Pai, trazendo, ó Deus, sobre as nossas vidas, nesse dia, mais revelações da Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, momentos, ó Deus, onde Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. E prepara, ó Deus, a nossa mente, prepara o nosso coração, para que nós possamos daqui a pouco estarmos aqui, para celebrarmos o Teu nome em louvor e adoração. Em nome de Jesus, eu assim te peço. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo a vida do Teu povo. Eu abençoo, ó Deus, o Teu povo que nesta manhã se encontra se alimentando da Tua palavra, as famílias representadas. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Graça e paz.